Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para que não perca as notificações e deixasse seu like. É muito importante. Hoje iremos analisar o episódio mais recente de Shangri-La de Frontier. Então vemos ali Shunraku diante de um novo desafio, o boss de Secondale, o boss cavador de lama, uma mistura de tatu com tubarão. Então vemos aí que o boss cavador de lama, ele acaba indo para cima de Shunraku a toda velocidade. Então o Shunraku acaba usando uma de suas habilidades, um movimento deslizante e esquivando lateralmente, evitando ali o seu ataque. Então, após Shunraku desviar, o caçador de lama continua na sua perseguição. Então vemos aí que Shunraku diz que após lutar com o Lycan Orn, o lobo preto, ele acabou ali adquirindo muitas habilidades e com isso ele aprendeu novas e agora sabe como usá-las. Após Shunraku desviar, o cavador de lama volta a atacá-lo. Então o cavador de lama vai atacá-lo agora de frente. Então ele acaba ali saltando em direção a Shunraku com a sua boca aberta. Mas Shunraku diz que valeu muito a pena ter lutado ali com Lycan Orn, já que ele melhorou muito as suas skills. Então a skill que ele antigamente usava, que era a parar perfeita, agora mudou. É um novo tipo de skill. Então Shunraku acaba bloqueando o ataque do cavador de lama, mas a sua nova skill é muito mais eficiente. Contra-ataque repelente. Então Shunraku, além de bloquear, ele agora pode contra-atacar. Só que nesse momento Shunraku está encurralado. As suas skills estão ali em recast time, Estão ali com um tempo de recarga e ele tem que fazer alguma coisa. Mas ele está dentro do pântano e não pode se mover rapidamente. Então o cavador de lama, após sofrer ali o ataque de Shunraku, mergulha novamente e vai atrás de Shunraku. Então novamente a gente vê que o cavador de lama irá fazer um ataque frontal, mas as habilidades de Shunraku não voltaram ainda. O que ele fará? Então nesse momento a gente vê que o cavador de lama salta. Então vemos que o coelho Remu, ele é um coelho mágico, ele é um coelho mago. Então ele acaba ali soltando um poder chamado Lâmina Mágica, que acerta o cavador de lama em cheio, salvando a pele de Shunraku de sofrer um ataque frontal. Então, após o cavador de lama ter recebido ali a lâmina mágica, ele acaba meio atordoado. Shunraku tenta se aproximar ali na lama, aproveitando o seu movimento deslizante e o aumento de velocidade. Mas ele não consegue, já que a habilidade ali do pântano não deixa você se mover rapidamente. Então, o boss acaba recobrando ali a consciência e novamente tentando atacar Shunraku. Mas Shunraku está preparado. Então ele tem ali uma nova habilidade. A habilidade que se chamava Perfuração Parafuso evoluiu para a Lâmina Espiral. Então Shunraku acaba ali usando e efetuando um dano frontal ao cavador de lama. Então vemos ali Shunraku escalando o boss com uma de suas habilidades, escalada de lâmina, que permite que ele consiga ali escalar uma parede vertical. Então ele acaba escalando o boss enquanto ele escala. Então ele continua dando dano, com os facões ali vorpais enquanto ele está escalando. Então Shunraku acaba se lançando para a cabeça do boss. Enquanto ele está lá, ele diz a Emu para carregar uma lâmina mágica mais forte. Então o Emu acaba ali colocando uma adição, um melhoramento ali em sua carga mágica. Então Shunraku desfere novamente a lâmina repelente em um ataque muito forte. Então vemos ali Emu lançando uma lâmina mágica melhorada por adição.
Então vemos um ataque muito mais forte e muito mais poderoso. Então o boss cai, né, atordoado, e vemos Shurraku também tomar um tombo junto com Emu. Após a sua queda, a gente percebe que Shunraku tomou 8 pontos de damage. Então a gente vê que em quedas o HP acaba caindo. Então Shunraku acha que derrotou o boss junto com Emu, mas quando ele percebe, o boss não está lá. O boss mergulhou novamente nas profundezas daquele pântano. Então vemos aí a terra tremer, como se fosse um terremoto acontecendo, uma das habilidades do boss. Então a gente percebe que os pés de Shunraku começam a tremer e vibrar, puxando ele para baixo. A habilidade do boss é fazer você ficar imóvel. Então vemos aí que Shunraku, ao perceber isso, pega a mão de Emu e joga seu parceiro de time para longe, para evitar que ele tome ali um ataque. Então vemos que após Shunraku ser jogado para o alto, ele acabou ali sofrendo 5 pontos de damage no seu HP. Ele diz que não foi tanto, já que antes, pela queda, ele acabou sofrendo 8. Então vemos aí que a estratégia do boss é jogar o Shunraku para o alto e deixar ele morrer por queda, né? Por damagem de queda. Então ele acaba tentando bolar alguma estratégia, pensando em alguma coisa que ele possa fazer. Itens, até mesmo ali, se Emu atirasse ali uma de suas lâminas mágicas nele, para que ele pudesse ali, né, mudar a sua posição de queda. Mas ele fala que poderia até mesmo morrer, já que Emu é muito forte. Então não há muito o que fazer, mas a gente consegue ver Emu correndo em sua direção para tentar ali salvá-lo. Então antes de Shunraku acabar caindo no chão, Emu aparece com um pergaminho de espíritos vorpais, um pergaminho ali de teleporte de posição. Então ele acaba tirando o Shunraku daquela posição de queda, onde automaticamente ele iria cair no chão, iria tomar dano e provavelmente ali iria ficar com 1 de HP, e acaba colocando ele para cima do boss, na região de sua cabeça. Só que acaba ali mudando, né? Aquela queda acaba virando ali uma habilidade chamada queda meteórica, que usa a projeção e a energia daquela queda e o transforma em um ataque. Então a gente vê ali que Shunraku acaba batendo de cabeça com o boss e acaba dando um dano muito alto. Então vemos que Shunraku acaba eliminando o boss com aquela queda. Só que ele não morre, ele fica com 1 de HP por causa que os seus pontos ali na distribuição está acima de 50 pontos em sorte. Então a habilidade sorte é ativada e ele acaba ficando com 1 ponto de vida. Então a gente vê ali que ele fica totalmente surpreso com aquilo que aconteceu. Então Shunraku acaba falando ali que com a ajuda de Emu é uma mão na roda, já que o Emu é muito forte. Então uma peculiaridade ali que eu percebi é que o desenho, né, o anime, ele mudou alguns detalhes ali no Emu. No mangá, a orelha do coelho ela é mais curta, e aqui no anime eles colocaram um pouco maior. Mas o resto tá muito igual, tá? Até mesmo as falas. Muda pouca coisa do mangá para o anime. Então vemos ali que Shunraku e Emu acabam pegando ali a estrada para chegar à terceira cidade, chamada Tirdrema. Então, enquanto eles estão ali, a gente vê que o Emu, né, fica espantado, né, na hora que o Shunraku acaba colocando aquelas ervas que aumentam ali e restauram o HP pela boca da máscara, né? Então ele fica, você já colocou na garganta direta? Porque o Emu nunca viu, né, o Shunraku sem aquela máscara, né? Então ele ainda vai perceber que aquilo é uma máscara. Então o Emu diz que quando chegar ali na cidade, né, o que ele quer fazer? O que o Shunraku quer fazer? Ele fala que vai olhar algumas coisas, mas o Emu diz para ele que ele pretende ali ficar dentro da cidade dos coelhos, Rabbits, porque lá ele vai aprender
muito mais coisas. Então a gente vê que o Emu acaba ficando muito contente porque ele quer passar mais tempo ali com o personagem Shuraku, já que isso é uma missão e ele é um NPC. Mas a preocupação de Shunraku é outra. É como esconder o Emu para não chamar tanta atenção. Então Emu diz que já não usava aquilo há muito tempo. Então mostra ali um bracelete dos coelhos Vorpais, que permite que ele fique 5 minutos em formato ali semi-humano, né? Então a gente vê que ele consegue ali se transformar e ficar numa aparência humana por até 5 minutos. Então o Shunraku fica totalmente espantado. Então a gente vê o Shunraku olhando para ela ali, comparando um jogo, né, Shangri-La, como um harém de mulheres coelhos antropomórficas. Ele acaba ficando ali meio desnorteado, né? Então a gente tem uma particularidade ali, né, na hora que ele chegou ali na terceira cidade, no portal ali da cidade, a gente tem uma pequena diferença ali do mangá para o anime. Coisa pouca, mas que eu acho que ficaria mais interessante ter colocado. A personagem que vai aparecer ali, a personagem da SF Zou, a Guild Leader Animalia, ela quando chega na terceira cidade, ela fica procurando ali pelo Shunraku. Ela vai de personagem em personagem olhando e acaba não achando. Então a gente não viu isso no anime. Pode ser que venha no próximo episódio, né? Essa pequena transição dela procurando ele, mas eu acho que deveriam ter colocado nesse episódio para poder ficar algo mais fiel ao que o mangá é. Mas são coisas poucas, né? São detalhes mesmo, o resto está muito igual. Então a gente vê que quando o Shunraku e Emu acabam chegando ali na entrada, ali no portal, ele é parado ali pelos dois guardas que não deixam ele entrar, porque ele está ali semi-nu, né? Ele só está com a roupa, né? Com a calça e com a máscara. Então os guardas acabam parando ele, perguntando por que ele está sem roupa, se ele foi roubado e por que aquelas marcas, né? Então a gente vê ali que ele acaba sendo bloqueado de entrar na cidade. Então a gente vê que o Emu, ele começa ali, que é uma menina, né? Ela começa ali a mentir, contar um monte de história para enganar os guardas, para poder liberar a passagem de Shunraku para dentro da cidade, né? Então ela fala que já ouviu a história do passado, é uma tristeza. Vocês já ouviram? Aconteceu isso com ele, aconteceu uma tragédia. Então ela começa a contar um monte de ladainha, um monte de mentira até os guardas conseguirem ali aceitar e liberar os dois para entrar dentro da cidade. Então, enquanto Emon ali está discutindo com os guardas ainda, Shunraku percebe que as pessoas estão olhando para ele diferente. Então ele acaba estranhando aquilo que está acontecendo. Os personagens que estão ali em volta já reconhecem Shunraku. Então vemos em primeira mão a principal guild leader da SF, Zou, a Animalia. Ela acaba agarrando a mão de Shunraku e não deixa ele entrar na cidade. Ela está interessada em saber como conseguir aquele coelho Vorpal. Então aquilo que Shunraku mais temia aconteceu. Aquela pessoa em Secondelle acabou tirando uma foto de Shunraku e Emu enquanto eles fugiam e colocou a sua foto no fórum com algumas perguntas. Como conseguir esse coelho? Alguém sabe? Pergunta aos anciões. Então a gente vê que ela acaba colocando ali uma informação no fórum para que as pessoas mais avançadas no jogo acabem respondendo. Então a gente até consegue ver uma coisa interessante, né? Ali em cima, número 74. Para desbloquear classes elites, precisa ao menos chegar a Sixburg. Quantas vezes eu preciso lhe dizer? Talvez fosse a hora de colocar isso no FAQ, lá que é algo do jogo, né? Então a gente vê que a classe elite é depois do level 99. Então a gente vê, não sabe quem é o certo ali, quem colocou aquela mensagem, mas está ali. Então vemos que o fórum começa a debater sobre aquela situação.
e sobre aquilo que eles estão vendo. Algumas pessoas dizem, isso não é uma montagem? Quer dizer, nunca vi um coelho vorpal falante. Outro jogador diz, que jogador é esse? Seminu de máscara, deviam chamar as autoridades. Então a gente vê que as pessoas começam a debater aquilo, né, do coelho vorpal, que eles nunca viram. Muitas pessoas são jogadores avançados, outras são pessoas novatas. Então vemos ali dois jogadores avançados, né, colocarem ali no fórum. Basashi Musashi diz, o líder do nosso clã encontrou o verme Sig. Parece que ele fala. Então a gente vê que ele acabou encontrando ali um dos monstros únicos, né, do jogo, e ele também fala. Então a gente vê ali o Thundernut, né, também falando. Eu não acho estranho um monstro único falar, mas um coelho vorpal. Então eles percebem ali que ele acha que os monstros únicos, né, que são apenas 7, eles conseguem falar, mas não um coelho vorpal normal, que é um monstro normal ali, né? Então vemos ali a Animalia dizendo que apenas cães e gatos podem ser ali animais pets dentro do jogo e como aquele jogador tem um coelho vorpal. Então outro jogador avançado acaba respondendo a Animalia dizendo que o jogo não tem trapaça, já que a administração não tolera esse tipo de jogo. Então, já que aquela pessoa tem aquele personagem ali, não deve ser trapaça. Então a gente vê que pessoas de um outro clã acabam ali respondendo a novata, que ela não poderia ali ter tirado uma foto e postado sem a autorização de Shunraku. Ela tem ali que se comportar, porque ela pode acabar ali levando ali uma denúncia de Shunraku. Então ela fica ali desnorteada, né? Ela pede desculpa, acaba dizendo ali no fórum que não sabia que não era permitido fazer isso. Então vemos ali que muitas pessoas dentro do jogo começam a acessar o fórum e pesquisar sobre aquilo e comentar sobre o assunto. Então vemos ali uma outra pessoa, um outro jogador avançado dizendo: eu estava aqui pensando onde vi e acabei de lembrar. É uma maldição. Evita que você equipe qualquer coisa nas áreas afetadas. Além disso, vários outros prós e contras. É a prova que você foi reconhecido pelo Imperador da Noite. Pelo menos foi isso que um NPC disse. Então a gente vê que algumas pessoas elas leram o fórum e elas entendem o que é aquela maldição. Então a gente já vê que dentro do fórum começa ali rolar essa discussão para descobrir o que são aquelas marcas que o Shunraku tem no corpo e o que é aquele NPC. Então a gente vê ali que o Thundernut, né, da guild ali, que Knights Templar, acaba colocando ali que o cachorro, né, o lobo, né, lobo negro acabou sendo visto ali perto de Secondile, né? Então o pessoal acaba ali confirmando que realmente houve essa aparição, já que as guilds acabam pesquisando as aparições e mapeando todas elas. Lembrando que a guild livraria, ela mapeia todos os bosses. Então a gente vê que o Thundernut ele continua ali conversando no fórum. Ele diz que é normal ali as pessoas, né, os novatos encontrarem os boss únicos no mapa. Isso é normal. Mas o que é anormal é ele terminar com a maldição do boss, né? Então começam ali a ficar mais intrigados ainda. Como aquele personagem Shunraku acabou com a maldição. Então vemos que o guild líder da Shurakai acaba de aparecer no fórum. Orcelot diz: podemos ficar matando ele até ele nos contar como conseguiu. Então os jogadores avançados começam ali a zoar com a Orcelot, dizendo que a sua cabeça está a prêmio e até os NPCs estão correndo atrás dela. Então outro personagem avançado diz que quando você acaba matando muitas pessoas, o seu personagem ele fica PK. E se ele for morto por um NPC, todos os itens são perdidos, inclusive os que estão depositados no depósito. Além disso,
Então a gente vê que o pessoal acaba tirando onda ali, né, com o Ocelote no chat, né, chamando ele de piada. Então a gente vê que realmente o Ocelote é level muito alto. Então ele praticamente ali apenas faz o PK dentro do jogo, nada mais. Então o pessoal acaba ali tendo muito medo dele, né? Então vemos ali a maioria dos clãs importantes ali do jogo comparecendo no fórum, inclusive a guild líder da Schwarzone, né, o Wolf, que é o Lobo Preto. Ela acaba ali chamando, né, o Shunraku para uma conversa. Se ele estiver lendo o fórum naquele momento, por favor, procure uma pessoa com o emblema do lobo em uma espada. E me desculpe por tantas informações sua terem vazado aqui, né? Mas ela inclusive está disposta a proteger o jogador aí, Shunraku. Então a gente vê que a guild leader, né, ali da Schwarzorn Wolf, ela está procurando o Lycan Orn há muito tempo. Então o Shunraku acabou ficando no centro dos holofotes. Praticamente ele entrou num BO grande. Então vemos ali a Animalia ali, né, tentando descobrir como conseguir ali domar um coelho vorpal. E ela é totalmente insistente. Mas a questão é que nem Shunraku sabe como conseguiu fazer isso. Então a gente vê que ela está entre a cruz e a espada, né? Então agora Shunraku está cercado por todos os lados. Então Animalia, Shunraku e Emu acabam sendo atacados na entrada da cidade. Então o Shunraku acaba se esquivando do ataque e a pessoa ela diz que ele tem que compartilhar a informação com todos para poder ter diversão e chama Shunraku de cavaleiro revolucionário. Shunraku acaba se armando e reconhece aquela frase. Então você resolveu aparecer, guerreira do lápis. Então vemos que Shunraku reconhece aquela pessoa. Não me chame assim, Shunraku, eu não sou um monstro. E aqui, no Shangri-La, eu não sou mais a guerreira do lápis. Eu tenho outro nome. Me chame agora de Arthur Pencil Gol. Então vemos ali que ela é level 99. E ela também é de um clã, o clã Ashura Kai. Então a gente vê ali que Shunraku tá num mato sem cachorro, né? Ele acabou trombando ali com uma pessoa de level 99 que ele já conhece de um outro jogo. Então a gente vê que Pencil Gol está ali para tentar acabar com Shunraku. E assim terminamos a nossa análise do episódio mais recente de Shangri-La de Frontier. Fiquem atentos aos próximos episódios, que certamente traremos mais informações e mais revelações sobre esse anime surpreendente. Eu vou ficando por aqui. Até mais!